Olá, boa tarde. Vou esperar a Jéssica entrar aqui pra gente começar, tá bom, pessoal? Oi, Olá, boa tarde. Jéssica. Boa tarde. Só tá aparecendo metade do meu rosto aí, né? Tá aparecendo só metade. Aí melhorou um pouquinho. Aí, Aí, vamos esperar aí mais um minutinho, 2 minutinhos pra ver o pessoal que vai entrando. as meninas já estão entrando. Esperar mais um pouquinho aí pra gente começar, tá bom? Uhum. Acho que deu um minutinho aí. Jéssica, a psicóloga aí da nossa comunidade, do Estúdio Bayer. Você poderia começar se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da sua trajetória? Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga. Eu sou uma psicóloga clínica da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que tem evidências, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com evidências. Atualmente, eu trabalho somente com a clínica. E agora eu tô entrando nesse projeto junto com as meninas, que é um projeto muito legal, que eu já tinha muito interesse, né, há um bom tempo. Eu gosto muito desse tema e quando elas me convidaram para participar, eu achei muito interessante e topei na hora, né? Então eu tô aqui para ajudar no sentido mais comportamental mesmo, né, que muitas vezes é onde a gente tem mais dificuldade nesses processos de emagrecimento, né? Que acaba sendo muito difícil. Muitas vezes a gente tem tudo ali na mão, tudo na nossa cara. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Tá, mas e por que que eu não faço? Por que que eu não começo, né? Por que que eu só vejo as coisas e eu não consigo continuar? Então, a psicologia, ela entra com esse papel de fazer com que a gente consiga começar aquilo que a gente já sabe fazer, né? Isso é bem importante, né? Que às vezes a gente auto-sabota, né? E a gente fala assim, vamos fazer, vamos começar na segunda-feira, e essa segunda-feira nunca chega. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Realmente, nossa vida assim é muito corrida, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas tem aqueles minutinhos, né, que a gente pode utilizar aí para poder fazer as coisas, para poder se organizar, para poder preparar uma refeição mais saudável, para poder fazer os exercícios, mas essa parte do psicológico, assim, pega bastante. Eu sou uma fã, assim, dessa área da psicologia, eu gosto muito. Uhum. Foi, assim, crucial, assim, para mim, toda a minha trajetória, né, da parte da fertilização, eu fiz bastante terapia, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Eu sofro de ansiedade, né? Então, a pessoa ansiosa, ela tem, assim, alguns probleminhas com relação à comida também, né? Tem várias coisinhas aí que pega na questão ansiedade, né? Então, eu acho que essa profissão eu acho muito linda, eu gosto muito, eu sou uma fã, e eu acho que vai ser bem legal, assim, para a nossa comunidade ter alguém, assim, trabalhando com essa parte. Eu Uhum. vou apresentar um pouquinho também, porque eu acho que talvez também venham pessoas do seu perfil, né? Uhum. Meu nome é Maiara, eu moro aqui na Irlanda, tenho duas meninas gêmeas, a Helena e a Valentina. São dois milagres na nossa vida. A gente tem uma trajetória assim bem extensa, né? Quem me segue conhece mais, que eu fiz toda uma preparação para iniciar a FIV, fiz a fertilização, passei por algumas cirurgias também, tive uma gravidez um pouquinho difícil, um pouquinho complicada, e agora eu tô aí na luta, correndo atrás dos pezinhos pós-gravidez, né? Cheguei a Uhum. perder tudo que eu tinha conseguido ganhar na gravidez, mas aí depois vem a rotina com as gêmeas. Eu ainda não consegui, assim. Eu acertei a rotina delas, mas a minha rotina ainda tá difícil acertar, sabe? Que a gente coloca primeiro as crianças e depois a gente, aí Mãe a gente sendo mãe.
Mãe sendo mãe, né? É engraçado que assim, as meninas, eu vi até um post esses dias atrás, né, de quem começa a introdução alimentar. A minha filha tá aí comendo super saudável, com panquequinhas e frutinhas, e a minha comida é o que sobra. Então a gente acaba deixando assim por último, né? Mas já tá mais que na hora de eu voltar de volta pros trilhos aí. Uhum. E vai ajudar muito, né? Como você também vai participar do projeto, porque assim, é, posso começar já a falar, né? Tem uma pergunta Pode. que era. Vou começar já pela primeira pergunta que tinha. Eu vou fazer a pergunta, depois você fala. Que a terapia ela vai ser em grupo. E na verdade não vai ser terapia, né? Fica muito inviável a gente fazer uma terapia em grupo ou individual. Então vai ser mais ou menos um treinamento, né? Esse treinamento ele vai ser através de algumas aulas. E essas aulas elas também vão ser divididas em alguns módulos para facilitar, né? Para que a maioria consiga compreender, porque eu acredito que quando a gente fala numa aula, eu consigo explicar melhor sobre todo o contexto, né? Então, às vezes a gente acha que é tão simples, que é tão fácil, só começar. Mas se é só, né, se é tão fácil assim, por que, que ninguém consegue? Por que, que a maioria não consegue? Né? Então, nessas aulas eu vou estar explicando sobre o que, que influencia e quais são as dificuldades que a gente tem que muitas vezes acaba dificultando, né? Então, nessas aulas a gente também vai ter desafios, né, no final de cada aula, para que também facilite, né? Eu vou estar explicando como que você vai fazer, né? São desafios simples, mas para que você possa ir compreendendo e começando. Eu sempre falo para os meus pacientes que falar por falar não resolve nada. Então, se a gente quiser bater papo, a gente vai bater papo com outra pessoa, não com a psicóloga, né? A psicóloga quer ver você evoluindo e não só conversando. Então, nessas aulas também vai ser dessa forma. Então, eu vou passar alguns desafios, né, que eu vou estar explicando e a gente vai tentando aí durante a semana e reproduzindo esses desafios, né? Então a gente também vai criar um grupo onde eu vou ter essa proximidade um pouco maior com todos que estiverem participando da comunidade. Então a gente vai colocando as dúvidas lá, né? A gente vai tirar um dia ou outro ali para estar respondendo, ou assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo, ajudo, né? O que eu acho legal da comunidade é também que as pessoas elas ficam próximas uma das outras, né? Então, você tem outras pessoas lá, você joga sua dúvida, a outra pessoa já passou por aquilo, ela te ajuda a te responder ali e fala: "Não, eu acho que é assim, eu acho que é do outro jeito", né? E eu vou estar lá junto também para ir ajudando. Então, essas aulas eu vou pegar na mão mesmo, né, para que todo mundo comece a colocar em prática essas dificuldades que são dificuldades do nosso dia a dia e que muitas vezes faz com que a gente se sinta muito mal e até mesmo com aquela sensação de incapacidade, né? Eu não consigo, é muito difícil, né? Então, não vai ser uma terapia em grupo, mas vai ser um treinamento, né? Então, esse treinamento eu acho que vai ser muito legal, porque de verdade eu vou pegar na mão ali, né? Não vai ser tão próximo como a terapia, eu ali falando cara a cara, mas tudo que eu puder falar e ensinar daquilo que eu conheço, eu vou falar. Eu sempre acho que a gente não tem que esconder conhecimento de ninguém, né? Então, aquilo que dá pra gente passar e que vai ajudar e vai resolver os problemas dos outros, eu acho que a gente tem que fazer. Então, esse é meu objetivo com esse projeto. Isso é bem legal, né? Porque essa questão assim do grupo ajuda muito mesmo, né? Porque às vezes a gente tem dias que a gente tá desanimado, né? Tem gente que fala assim, nossa, hoje é aquele dia, né? Igual hoje foi um dia, a noite passada, as meninas mal dormiram, né? E Uhum. aí acordando o tempo todo, acordando o tempo todo. E aí é aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu não tô afim. Hoje eu Uhum. não tô a fim de fazer. Então, assim, se às vezes a gente tá assim em grupo, né? Uma vai animando a outra, fala assim, eu também tô passando por isso. Às vezes tá todo mundo assim no É, mesmo barco, né? Então, assim, a gente se ajuda também. Isso vai ser bem interessante, vai ser bem legal. sim. E eu posso fazer a próxima pergunta para você? Pode Como sim. melhorar o vício pelo doce? Tá, essa pergunta eu acho que muita gente vai se identificar, né? Então, essa dificuldade, ela tá muito relacionada com o que a gente chama de regulação emocional, né? O que que significa isso? A gente acaba regulando a nossa emoção, né? Através da comida. Então, eu vou fazer uma analogia aqui para que as pessoas possam entender melhor. É como se a nossa emoção, ela fosse um termômetro. E a comida é como se ela fosse um remédio para febre.
Então, todas as vezes que a nossa emoção ela tá muito intensa, né, causando uma febre, a comida ela é utilizada como um remédio para a gente voltar à nossa temperatura normal. Então, nessa comparação, né, a gente pode dizer que a febre ela tá alta, né? Ou seja, quando as nossas emoções elas estão à flor da pele, né? Pode não ser tão simples que a gente comece a pensar a longo prazo, né? Que a gente lembre que aquela comida, aquele doce, né? Ele vai trazer consequências futuras indesejadas, né? Que vai dificultar o seu processo de emagrecimento. Então, por esse motivo, né? Uma das frases que a gente mais escuta no consultório, quando o paciente ele traz essa demanda de emagrecimento, quando eu vi, eu já tinha comido tudo, né? Então, assim, não é que seja muito comum escutar, não é muito comum, né, a gente escutar essas frases, né? Então, a gente precisa lembrar que comer, ele não é um ato automático ou involuntário. Por exemplo, a gente pisca e é involuntário, a gente não consegue controlar, né? Mas quando a gente vai comer, não é automático, a gente precisa se levantar de onde a gente está, a gente vai até a cozinha, abre a geladeira, né? A gente abre o pacote ou abre e prepara a comida ou come o que está pela frente. Então, não é um comportamento automático que a gente come sem perceber, né? Mas muitas vezes a gente acaba normalizando e esse comportamento se torna automático, né? Por conta da nossa dificuldade ali de perceber, justamente por conta das emoções, né? Igual eu falei ali do termômetro. Então, eu estou muito ansiosa, né? Vamos supor que eu estou muito ansiosa e aí eu falo para você, eu estou muito ansiosa, eu acho que eu mereço um docinho, né? E aí eu vou lá, eu pego o docinho e como. O que que acontece quando eu como o meu doce, né? Eu regulo a minha emoção, porque eu estava ansiosa, eu comi o doce e agora eu não estou mais ansiosa. Eu regulei a minha emoção, né? Então eu fiquei tranquila, né? Agora eu estou melhor e isso vai regular naquele momento. E depois que eu como, aí essa emoção, né, de alívio, ela gera uma culpa. Poxa, eu não deveria ter comido, né? Não deveria ter entrado na minha dieta. Então o problema tá ali quando a gente tá na emoção muito intensa e a comida ela se torna, né, esse remédio para febre, como a analogia que eu falei, né? Então, a gente precisa aprender a como regular a nossa emoção, sem ser através da comida, mas de outras formas, né? Então, isso vai ajudar. Então, no projeto, eu vou estar explicando sobre como que a gente pode fazer isso, né? Muitas vezes, esse comportamento, ele acaba dificultando, né? Todo o processo que a gente está ali, né? Então, eu posso fazer outros comportamentos além de pegar, né, o doce, fazer outras coisas, mas isso a gente vai trabalhando, porque não é tão simples assim, como se eu falar para você, olha, não faça isso. Outras pessoas já te falaram, não faça isso, você foi lá e fez. Né? Então, eu falar isso para você, eu vou ser mais uma pessoa que vai estar novamente falando a mesma coisa. Isso é autocontrole. É só você se controlar. Não é tão simples assim, porque quando a gente fica ali, né, muito ansiosa, é como se a gente parasse de enxergar, Uhum, né? Igual o exemplo, a analogia da febre. Eu tô com muita febre, o meu remédio é o doce, né? Então, o que que uhum. eu vou fazer? Eu vou pro doce, né? Então, geralmente é isso que acontece. Então, a psicologia ela tem um papel importante nesse processo de emagrecimento, porque é ela que vai ajudar a controlar melhor esses pensamentos, as emoções, né? Porque para que as escolhas elas sejam cada vez mais assertivas e coerentes com os nossos objetivos, né? Então, um outro pilar do emagrecimento que a psicologia ela também ajuda é a identificação da fome de verdade, né? E o que que é vontade e o que que é desejo de comer, né? Porque a fome, ela é um processo biológico que o corpo ele vai sinalizar ali uma necessidade de comer. Já a vontade de comer é diferente, né? Então, a gente vai estar explicando melhor sobre isso no treinamento, só que muitas vezes a gente não sabe identificar isso. Então, a gente precisa identificar o que que é vontade e o que que é fome, né? Será que eu só estou com vontade de comer um doce? Porque se você está com fome, você vai comer o que estiver na sua frente. Então, se eu te oferecer uma cenoura e você tiver com fome, você vai comer. Só que se você tiver com vontade, você não vai comer. Né? Então, a gente precisa identificar vários aspectos que muita gente não identifica para que a gente consiga sair desse automático e ir se percebendo. Será que realmente eu estou com fome ou eu estou com vontade? Né? Será que a minha emoção ela está desregulada e aí eu vou fazer isso? Eu vou te dar um exemplo, né, dessa emoção que é a ansiedade.
A ansiedade, ela é uma emoção secundária que vem da emoção primária, medo, né? Então, são emoções que elas andam juntas ali, né? Então, por exemplo, se eu falo pra você, eu estou muito ansiosa, acho que eu vou comer um docinho. É uma frase que faz sentido, é uma frase que a gente escuta o tempo todo. Mas se eu falo pra você, eu vou comer porque eu tô com fome, porque eu tô com medo. Faz sentido? Não. Não faz o menor sentido, né? Só que a ansiedade, muitas vezes, ela tá muito ligada com medo. Por exemplo, eu estava ansiosa com a live, né? Pra eu poder vir fazer essa live. O que que essa live quer? O que que essa ansiedade quer dizer? Eu estava com medo de quê? Medo de não conseguir falar direito, medo das pessoas não gostarem do que eu tô falando, medo de eu falar alguma coisa e as pessoas não me entenderem, entende? Então, muitas vezes a nossa ansiedade, ela tá ligada com o medo. Então, eu falar pra você que eu estou ansiosa e eu quero comer é normal, mas eu falar pra você, eu estou com medo e vou comer não é normal, né? Não é uma coisa que a gente, nossa, faz tanto sentido, porque não faz, né? E aí a gente acaba normalizando esse comportamento e muitas vezes não para pensar que aquilo ali acaba prejudicando a longo prazo, né? Mas eu sei que é um processo muito difícil mesmo. É, e igual você falou, e é um processo, né? Eu, antes de engravidar, eu estava já conseguindo ter uma rotina legal. Aí veio a gravidez e aí o médico falava, você precisa se alimentar mais vezes por causa da questão do enjoo, da náusea. Então eu comia mesmo sem estar com fome. E acho Uhum, que muitas mulheres aqui se identificam que estão grávidas ou passaram pela gravidez. Então, criou-se um hábito de comer várias vezes por dia para não ficar com o estômago vazio, né? E que com o estômago vazio me dava mais náusea e vomitava mais. E aí, uhum, depois da gravidez, continuei com o mesmo hábito, só que eu não tenho mais dois seres aqui. Eu não tô mais alimentando dois serzinhos na barriga, né? Agora uhum, só então é um hábito assim, que foi criado, né? E entra também muita parte assim, a mulher depois que passa por todo esse processo, ou até mesmo as meninas aqui que estão querendo engravidar, é um processo de muita ansiedade, né? Que quer uhum, engravidar ou na gravidez ou pós-gravidez, são processos de muita ansiedade. E a gente acaba querendo assim se consolar, comer uhum. alguma coisa para se consolar. Então, assim, descreve bem eu, assim, é bem a minha. Igual eu falei para as meninas nas outras lives, vocês vão ter muito trabalho comigo. Mas a gente só precisa entender, né, todo o processo, porque muitas vezes quando a gente não compreende o que o nosso comportamento está fazendo, a gente não para pensar sobre aquilo, né? Por exemplo, não só na regulação emocional, mas eu vou começar a fazer academia, tá? E aí eu vou lá e falo pra você, eu vou começar a academia na segunda-feira. A chance de eu começar na segunda-feira é mínima, porque segunda-feira tá longe, né? E a gente tende a adiar e deixar as coisas para depois. Então, na segunda-feira fica mais fácil. E o que acontece? Quando eu falo, eu vou começar a academia na segunda-feira, eu me sinto aliviada, porque eu estou precisando dela hoje, mas se eu falar que vou na segunda, eu sinto um alívio. Chego na segunda-feira, aí eu tenho o pensamento, né? Ai, mas é tão chato, né? Ai, na academia vai ser muito ruim, né? Difícil. Ou então a gente pode ter vários outros pensamentos. Ah, vão ficar me olhando. Ah, vão ficar me julgando, né? E esse pensamento, ele vai gerar uma emoção. Então, essa emoção pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser culpa, pode ser tristeza, né? E a nossa emoção, ela vai gerar um comportamento, que é fazer o quê? Fazer uma fuga. Então, eu não vou. Ou então eu acabo regulando a minha emoção de outra forma, eu invento uma desculpa. Ah, mas hoje eu preciso arrumar a casa, porque a casa tá uma bagunça. Então, eu regulei a minha emoção ali naquele momento, né? Eu não estou mais ansiosa, com medo, triste. Eu regulei aquele momento e falo, não, eu tenho outra coisa para fazer. Amanhã eu começo. Amanhã eu não vou começar. Enquanto a gente tiver esses pensamentos, a gente não vai começar. Muitas vezes a gente tem que aprender a fazer coisas sem vontade. Porque se a gente for esperar a vontade vir, ela não vai vir e a gente não vai fazer, né? Então, a vontade ela vem depois. Então, beleza, eu comecei hoje, né, a ir numa academia e mudar minha alimentação. Eu sei que eu tô falando isso parecendo muito simples, mas não é, tá? Mas, beleza, eu comecei hoje sem vontade nenhuma. Fui sem vontade, voltei sem vontade, tô me alimentando sem vontade. Lá na frente você vai ter vontade.
porque lá na frente você vai ver os benefícios, né? Então você vai se sentir menos cansada, né? Você vai se sentir mais motivada. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu também tenho muita dificuldade com esses hábitos, né? Tô tentando, principalmente agora que eu tô querendo falar mais sobre esse assunto. Então, eu sempre quis negar que eu precisava fazer academia ou mudar minha alimentação, né? Então, eu comecei a fazer isso sem vontade nenhuma. Hoje, eu estou vendo os benefícios que eu me sinto mais disposta para fazer as coisas, né? E eu não sou uma pessoa que as pessoas falam bem assim, nossa, mas você precisa emagrecer. Mas o benefício de você praticar uma atividade física não é só o emagrecimento, Emagrecimento. né? Vem outras coisas. Antes eu me sentia cansada para absolutamente tudo. Não tinha vontade de fazer nada, o tempo todo cansada, cansada. Isso não é normal, gente. Se sentir cansado o tempo todo não é normal. Então, a partir do momento que eu comecei a falar, não, não dá mais para ficar assim, preciso fazer sem vontade nenhuma, foi quando as coisas começaram a melhorar, né? Então, fazer atividade física e mudar a alimentação é fundamental, né? É difícil, com certeza, mas é fundamental, né? Então, para isso que existem profissionais que estão aí para ajudar nessa dificuldade que a gente tem, né? Então, se está muito difícil, peça ajuda, né? E participe da comunidade. Isso. Igual a Milena colocou aqui, concordo. Aprendi que começar algo na segunda-feira não dá certo. Quando eu resolvo começar, quando eu resolvo começar algo, é logo no dia posterior, mene, para não criar ansiedade e não ficar postergando. Uhum, Exatamente. exatamente. Vou para a próxima pergunta. Vai ter terapia individual ou palestra? Acho que você explicou um pouquinho aí. Se quiser Uhum. responder novamente, dar mais uma pincelada. Então, como eu tinha explicado, né, já antes, vão ser aulas que vão ser separadas em módulos, né, com o objetivo de ter mais compreensão. Não vão ser aulas extensas, né, aulas de 1 hora, 2 horas. Eu sei que a gente não tem tempo no dia a dia. Eu coloco lá uma aula de 1 hora, vocês não vão assistir, né? Eu também não assistiria. Eu gosto muito de ser prática e objetiva, então isso é uma característica minha. Eu gosto muito de ser direto ao ponto e não ficar enrolando, né? Sabe aquela pessoa que começa ali, fala, 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 não fala nada? Então eu gosto de chegar logo e falar e bora, né? Então não tem Uhum. ideia. Então eu vou explicar, já vou direto ao ponto. Vou explicar o porquê das coisas, porque também não adianta já ir direto ao ponto e não explicar, né? O porquê, qual é o contexto daquilo. Então, a gente também vai ter aulas de dúvidas, né? Então, a gente vai ter um grupo, né? Onde todo mundo vai colocar suas dúvidas. A gente vai estar, eu vou estar interagindo com vocês também nesse grupo. E as dúvidas que predominar ali, que as pessoas têm mais dúvidas, né? A gente vai ter uma aula só com essas dúvidas. Legal. É, a próxima pergunta: como ser mais focado? A pergunta-chave, né? Comer é um ato voluntário, como eu tinha dito antes, né? Então, ou seja, antes da gente comer, é você que decide qual é a atitude que vai ser tomada, qual alimento que você vai estar ingerindo. Só que, no entanto, né, essa decisão não é a única que compõe, né, esse momento da alimentação. Então, antes a gente precisa, né, entender o que acontece para que a gente tome essa decisão, né? E a gente chama isso de estímulo. Então, a gente tem os estímulos interno, externo e social. Então, por exemplo, os estímulos internos, né? Que é o exemplo que eu dei agorinha, que é eu estou ansiosa. Isso é um estímulo interno. Então, os estímulos internos são estou me sentindo triste, ansiosa, cansada, com medo, né? Então, eu estou com esses estímulos internos. Então, eu preciso identificar quais são os meus estímulos que muitas vezes dificultam o meu processo de emagrecimento. Tá? Então, meu estímulo é interno. Ah, eu me sinto ansiosa, é isso que me prejudica. Então, você precisa primeiro identificar, tá? Quais são os estímulos que dificultam o seu processo. Os estímulos externos, né? Então, é quando a gente sente, por exemplo, cheiro de comida, né? Quando a gente olha uma barra de chocolate, quando a gente vê um doce na nossa frente. Isso é um estímulo externo, tá? É algo mais visual, mas também a gente consegue é palpável, né? Tá vendo, tá sentindo o cheiro, então isso daí dá vontade, né? Porque comida é gostosa, né, gente? Um brigadeiro ali, um brigadeiro e um alface. Qual que é mais gostoso? É um brigadeiro, né? Então,
ter esses estímulos, né? Quais são esses estímulos que a gente precisa identificar? E os estímulos sociais, esses muitas vezes acabam sendo um problema. Qual é o estímulo social? Sair para um rodízio, ir para uma festa, uma confraternização, né? Uma festa de família. Esses ambientes geralmente têm muita comida, né? A gente não sai para um ambiente, para uma festa com a família e não tem comida. Geralmente é um lugar onde vai ter muita coisa, muita fartura, né? Então a gente precisa identificar. Aí tá, o meu estímulo é social. Aí a gente precisa identificar isso para que a gente se prepare para esse tipo de situação. Porque, por exemplo, você vai lá para uma festa de família e vai ter tudo lá na sua frente. Como é que você vai falar não? Aí chega a sua tia e fala: "Olha, eu fiz isso aqui para você". Como que você fala não para sua tia, né? Tem que aprender. Vamos ter que aprender a falar não, vamos ter que aprender a separar, né? Então, comer antes, né? Tentar pensar nas possibilidades que a gente tem para que depois a gente saiba o que fazer, né? Então, é muito difícil mesmo quando a gente tem esses estímulos externos, né? Principalmente quando a gente está com família, né? Onde todo mundo fala, não, você tem que comer, eu não sei como que é a família de vocês, mas para o meu pai, oferecer a comida é uma coisa sagrada, né? Então ele fica triste quando ele não vê a gente comendo. Então ele acha que está acontecendo alguma coisa. Então a gente precisa saber conversar, explicar, falar, não, pai, eu já comi, né? Eu não tô com fome, né? Eu vou comer só um pedacinho. Então, saber ter É esse algo controle cultural, né? é algo cultural, né? Então, esse estímulo social, ele também é muito difícil. Então, a gente precisa começar a perceber quais são esses estímulos, né? Se é externo, interno, é social, e que vai tirar você do seu plano alimentar, né? Quais são as suas emoções ou os eventos que desencadeiam esses momentos que você sai da dieta, né? Então, a gente precisa tornar esses estímulos consciente e ter o maior número possível deles para que você consiga, né, antecipar e não cair dentro dos estímulos. Então, quando você se conhece, você se prepara para aquilo, né? Então, se eu sei que é, né, social, então eu sei que eu vou sair, então eu me preparo antes para aquela situação. Se eu sei que é ansiedade, eu me preparo antes para que eu não faça esse comportamento quando eu já esteja lá na ansiedade. Entende? Porque deixar tudo para cima da hora, você muitas vezes vai acabar cedendo, né? Porque a ansiedade muitas vezes é mais forte do que você. Então, muitas vezes a gente antecipa o comportamento porque você já identificou que você vai ficar ansiosa e aí a gente vai antecipando. Ah, mas e se agora eu fiquei ansiosa? A gente também tem outras estratégias, né? Mas aí a gente precisa entender como que você funciona, qual é a sua dificuldade, né? A minha dificuldade pode ser diferente da sua. Realmente, verdade. É, e aí a próxima pergunta é como eu faço para virar a chave? Que chave é essa? Acho que mudar o comportamento, né? Seria essa virada de Uhum. chave, né? Então, todo o processo de emagrecimento não é um processo fácil, né? Então, ele exige muitas vezes, né, que essa mudança seja algo que seja mais consciente, né? Então, ele exige bastante força, bastante determinação, porque é muito importante que você tenha claro, né, na sua mente, qual é a sua motivação para que você fique diante das dificuldades que vão surgir. Porque você começar um processo, você tem que ter muito claro para você que começar aquilo vai ser difícil, né? Você está mudando um comportamento. É difícil, né? Mas não é impossível. Então você precisa ter isso muito claro com você. Vai ser difícil, mas você também precisa ter muito claro com você quais são os seus objetivos, quais são as suas metas e as suas expectativas, para que quando começar a ficar difícil, você saiba já qual é o seu objetivo e você sempre esteja conectada com aquilo que você quer e aquilo que você deseja, para que você sempre esteja te lembrando. Porque, por exemplo, vai surgir um momento onde vai estar muito difícil, né? Onde fazer exercício vai ser muito difícil e Muito continuar ali cansativa. muito cansativo, né? A rotina é muito difícil pra gente. E aí você vai pensar, ah, eu vou desistir. Mas você precisa estar alinhada com aquilo que você quer. Porque pra gente desistir, se a gente não estiver alinhado com aquilo, é muito fácil. Então, eu preciso ter em mente qual é o meu objetivo, né? Então, outro ponto fundamental é alinhar suas expectativas nesse processo.
né? Então, você precisa desejar perder muitos quilos, você deseja perder muitos quilos, né? Então, você precisa também estar disposto a sacrifícios que vão envolver esse processo para você seguir esse plano alimentar, né? Então, você precisa estar, né, ali muito alinhada com os seus objetivos, entender que vai ser difícil e saber também que se você quer grandes resultados, você vai precisar de grandes mudanças, né? Mas é necessário que a gente esteja consciente de todo o processo para que torne as coisas mais fáceis, né? Porque quando você está alinhada com a sua motivação, as coisas ficam mais fáceis, né? Então eu sei que aquilo ali é importante para mim, então eu vou me dedicar mais àquilo, né? Por mais difícil que seja, é algo que eu desejo muito. Então as pessoas elas falam muito do tipo, ah, eu vou começar a dieta, né? Ah, e quando eu tiver vontade, eu vou para academia, né? Então, ah, você não vai nunca. Se você continuar com esse pensamento, você não vai nunca, porque você nunca vai ter vontade. Se a gente for esperar a vontade chegar, a gente não vai fazer. Quem tem vontade de ir para academia? Não tem. Algumas pessoas que falam pra mim, quando falam que tem muito, que gosta muito, eu falo assim, tem certeza? Ou às vezes criou tanto assim um hábito que gosta, né? Uhum. Passou a gostar daquilo. Mas de começo Depois, acho que ninguém gosta, porque fica tudo depois dolorido. se torna um hábito e isso se torna uma necessidade, a pessoa acaba gostando. Mas assim, o que é mais legal? Você ficar deitada na sua cama, comendo, assistindo série ou você ir para academia? Com certeza fica assistindo série e comendo. Né? Então, você precisa saber que se você ficar esperando a vontade chegar, ela não vai chegar. Então, a gente precisa fazer coisas sem vontade para que lá na frente a gente comece a sentir vontade daquilo, né? Igual você falou agora. Então, lá na frente a gente sente vontade, mas quando a gente começa, não. Então, esperar pela vontade é não fazer, né? Então, esses benefícios eles vão vindo a longo prazo. Vou dar um exemplo de como é que funciona isso, tá? Vocês que são mães aí, vocês vão entender mais e melhor do que eu, mas todo mundo já passou por isso em algum momento na vida. Que é quando a gente é criança, né? E aí a mãe tá querendo ali ensinar a gente a escovar os dentes, né? E aí, o que acontece? Eu sei que isso eu tô falando da regra, tem exceções, né? Tem aquelas crianças que adoram escovar os dentes, né? Mas a regra mesmo é difícil. Então você vai lá, a mãe o tempo todo, ou o pai, né, falando, tem que escovar os dentes, vamos escovar os dentes, né? Vamos escovar os dentes, todo dia lembrando, toda hora falando. Até que uma hora esse comportamento ele se torna automático, né? Por exemplo, hoje, quando a gente levanta da cama, a gente não para e pensa, ai, será que eu vou escovar meus dentes hoje? Não. Mas é automático, né? É automático, você vai lá e faz. Você não fica pensando ou fazendo acordos com você mesma. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, um comportamento ele pode se tornar automático, mas esse comportamento para começar com ele é sempre muito difícil, porque quando as crianças, a gente, quando é criança, né, também passa por isso na hora de escovar os dentes. Para até colocar esse hábito ali no dia a dia, é difícil. Tem crianças que estão lá com 8, 9 anos e não tem o hábito de escovar os dentes, né? Então é uma coisa difícil ali que a mãe tem que ficar, a mãe, o pai ali no pé dessa criança, até esse comportamento se tornar algo automático, onde a gente não para pensar. Outro exemplo sobre isso é dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente fica ali ligado em todos os movimentos, tudo que a gente vai fazer, né? Onde que eu vou, onde que eu aperto, onde que eu viro, não sei o quê. E é muito difícil ali naquele começo para a gente decorar, aprender tudo. Depois de um tempo, a gente só vai e dirige. A gente só vai e faz, né? Então, para que a gente consiga um hábito, a gente precisa de frequência mais do que intensidade, né? Então, se eu quero começar algo, muitas vezes eu quero muita intensidade, né? Então, para eu começar a academia, eu tenho que fazer 1 hora por dia, né? Ou 2 horas por dia. Cara, você tá começando agora, começa meia hora, né? Faz mais vezes, com menos intensidade, porque você vai chegar lá. Agora, você quer fazer lá 2 horas, no outro dia você vai estar morto, você não vai conseguir. E Aí aí, no não outro volta mais, fica um mês sem voltar. não vai voltar. As chances de voltar, pode ser que você volte? Pode ser, né? Mas as chances de você voltar é mínima, porque você vai ficar tão cansado que você não vai querer passar por aquilo de novo. Então, mais frequência, né?
Precisa de intensidade? Precisa, mas é mais importante a gente ter frequência em algo do que intensidade. É mais importante que eu escove todos os dias os meus dentes do que eu escove uma vez por 1 hora. Isso mesmo. Acho que as perguntas aqui acabaram. Se alguém tiver alguma pergunta agora para poder fazer, a gente deixa aí um minutinho em aberto aí para vocês fazerem a pergunta. E se caso surgir alguma outra pergunta também, depois que a live acabar, vocês podem estar enviando para a gente, pode estar enviando para a Jéssica, pode estar enviando para mim, que a gente vai e responde, né? Se eu não souber, eu pergunto para as meninas também, né? Se for muito específico. E provavelmente a gente vai ter novas lives também, vai ter outras pessoas aqui contando um pouquinho de cada o seu trabalho em cada parte aí da comunidade. Então, a gente vai vir aqui lançar ainda bem ainda a comunidade. A gente está começando, né? Então, cada uma está vindo e dando sua pincelada. E aí a gente gostaria, assim, que vocês entendessem um pouquinho como que vai ser esse projeto, como que a gente está, assim, trabalhando bastante, as meninas estão muito empenhadas, né? Todo mundo querendo ajudar aqui esse grupo. Então era só para dar uma pincelada mesmo. E a gente está bem animado para começar, né, Jéssica? Tô contando as horas, né, para começar o projeto. Eu tô contando as Eu horas tô para mudar logo. para começar. Verdade. Acho que não, não houve nenhuma pergunta, só a Milene que disse que o hábito mesmo que faz a gente curtir treinar. Só o Uhum, hábito mesmo. é E eu verdade. agradeço, Jéssica, por ter disponibilizado aí seu tempo aí, seus preciosos minutos para poder vir aqui responder para a gente a perguntinha das meninas. A live vai ficar salva aqui para quem perdeu e quiser assistir depois, né? E se quiser tirar dúvida, é só mandar mensagem ou colocar nos comentários aí que a Jéssica ou eu pode estar respondendo. É isso. Então, Muito obrigada. obrigada, gente. Eu agradeço Tchau, por esse tchau. tempinho, né? Vocês terem tirado um tempinho para aqui assistir a gente. Esse projeto vai ser muito legal. Eu espero que vocês gostem, né? Tá todo mundo muito empenhado para que a gente entregue o melhor resultado e para que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês, né? Então, eu, como psicóloga, meu maior objetivo é fazer com que os meus pacientes, né? No caso, vocês vão ser meus pacientes, mas que vocês consigam alcançar os objetivos através, né, dos nossos comportamentos, né, através da forma como a gente vai lidar com tudo isso, porque eu sei que é muito difícil, né? Então, às vezes quando a gente fala, parece ser tudo muito fácil, e não é. Existem várias coisas que interferem nesse processo, né? Então, é muito difícil, mas é muito possível também. Então, pedir ajuda é importante. É isso. Verdade. Obrigada, Muito gente. obrigada e um bom restinho de tarde para vocês. Tchau, beijo. Tchau, beijo.